Tainá, boa tarde para você, para o Uribe, para o Pedro e para o Yuri e todos que estão conosco hoje aqui no Bastidores. Tainá, agora com essa votação, né, essa decisão da primeira turma pelo recebimento da denúncia, vai ser aberta formalmente uma ação penal e aí a investigação vai ser aprofundada, né? Vão ser ouvidas as testemunhas que foram indicadas pelas defesas, as testemunhas que devem ser indicadas ainda como testemunhas de acusação pelo Ministério Público Federal, ou seja, pela Procuradoria-Geral da República. Pode ser que venha aí, eventualmente, alguma nova operação policial, se a PGR entender que é preciso preencher ainda lacunas da investigação com produção de novas provas. A gente lembra que nenhuma condenação ela pode ocorrer com base nas provas, apenas nas provas que foram colhidas ao longo do inquérito. A fase da ação penal precisa praticamente comprovar os indícios que havia na denúncia que foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Então, essa fase de instrução é uma fase bastante importante. A gente já havia dito aqui, Tainá e Uribe, que havia essa tendência, de fato, pela unanimidade desse placar, né? A gente viu isso se confirmando, 5-0 na turma, pelo recebimento integral da denúncia que foi oferecida pela PGR. Então, nenhum dos acusados acabou poupado, todos agora com a decisão se tornam réus perante o Supremo Tribunal Federal. Mas uma coisa que eu queria destacar foram as divergências apresentadas ali, umas divergências pontuais apresentadas pelo ministro Luiz Fux, né? Ele indicou ali que votou, na verdade, pelo recebimento da denúncia, acompanhou os demais nesse ponto, mas indicou ali ter algumas dúvidas em relação a qual é a linha que separa, por exemplo, a tentativa do crime de golpe de Estado do crime consumado. E ele também indicou outras divergências em relação, por exemplo, à severidade de alguma das penas que têm sido impostas aos envolvidos no 8 de janeiro. Lembrando que o 8 de janeiro é considerado, nesse processo contra Bolsonaro, o ato final, né? É considerado o ápice, né? O ato final de toda a trama golpista, então, que vem sendo investigada ao longo dos últimos meses. Então, isso, nos bastidores ali, foi interpretado como um indício de que Fux, apesar de ter votado pelo recebimento da denúncia, pode, no futuro, no julgamento da ação penal, acabar divergindo, pelo menos em parte, dos demais.